boa noite, o Cartão Verde no ar, hein? Eu vou fazer aqui a mais breve das aberturas que o programa já teve, porque temos muito a falar e temos uma ilustre presença. Além de Roberto Rivelino e Arnaldo Ribeiro, que vocês verão aí, temos o prazer de ter na escalação dessa quarta Marco de Vargas, que acabou de narrar a grande decisão da Europa League. Já já vamos falar dela. Antes eu quero dar boa noite para eles e provocar aqui um papo sobre aquele que é um dos jogos mais aguardados dessa noite. Muito obrigado pela presença, Marco. Eu digo o seguinte, o Arnaldo vai concordar comigo. A gente só tem direito a uma voz dessa, às quartas, quando o Rivelino decide cantar. Mas é uma pena que a gente não consiga dividir com quem está em casa, porque ele nunca aceitou cantar no ar. Tem um vozeirão, homem. Pois é, o homem tem. Não vou cantar hoje de minha autoria, saudades do meu rincão, para poupá-los, inclusive vocês que estão aí, mas estou aqui à disposição. Obrigado. Vai mostrar esse vozeirão pra gente um dia ou não? Um dia, quem sabe? Quem sabe, olha. Bom, temos muito a falar e muito pouco tempo para gastar. Corinthians e Atlético Mineiro é o jogo que eu dizia que anda polarizando de certa forma as atenções. A bola vai rolar daqui a pouquinho na Arena Corintiana, mais precisamente 9h30 da noite. A gente vai ver aí imagens da preparação dos dois times. A escalação a gente vai deixar para daqui a pouquinho. Arnaldo Ribeiro, o que podemos dizer antes de analisar as escalações? Essa é a questão. É difícil, né? Porque eu não vou dar nenhuma pista. Mas eu vou dizer, antes da gente ver mais pra frente, eu gostei mais da escalação do Corinthians que a do Galo. Eu acho que a gente estava conversando até antes de começar o programa sobre o momento que o Corinthians viveu e que já parece não viver mais, né? É um momento de falta de confiança, falta de resultado, falta de perspectiva. E acho que as últimas atuações, e sobretudo o último resultado, o jogo contra o Fluminense, dá um alento ao Corinthians. Um alento para essa noite, quem sabe, 2 gols, não é fácil. Né? Aconteceu contra o Remo, né? O Corinthians se classificou contra o Remo, com outro treinador, outra coisa. E dá um alento para o resto da temporada, né? Porque o Corinthians passa a ganhar, passa a ter alguma esperança também na Libertadores, onde vai depender dele, e se afasta ali do grupo, daquela zona incômoda do brasileiro, que são os últimos 4 lugares. Então o Corinthians tem um alento. O Atlético vive um bom momento. Só que está tentando lidar com as 3 competições da mesma forma. Não é fácil para nenhum time. O que eu acho também, Riva, eu quero a sua opinião, é que tem essa questão. Para o Corinthians é sempre tudo um pouco, ou é tragédia ou é glória, né? Eu acho que o Corinthians começou depois da partida com o Fluminense a desenhar um caminho, mesmo que ele não venha se classificar hoje, mas se mostrar de alguma forma, de repente com uma vitória por um gol só, mostrar que está seguindo um caminho de evolução, acho que de repente vai ter a confiança vai seguir aí. Não, isso eu acho bom porque o Campeonato Brasileiro. Eu acho que é importante para o Corinthians. Porque eu, corintiano, você quer ser campeão da Copa do Brasil ou ser rebaixado? Eu não quero ser rebaixado. Eu prefiro largar a Copa do Brasil e vamos alinhar para esse caminho. Agora, o jogo também é jogado, né? Aí que nem fala, o Corinthians, apesar que cada jogo tem sua história, o Galo está bem, mas também não é esse bicho-papão. E aquele que o Arnaldo frisou muito bem. O importante é ter calma. Agora, o Corinthians pode fazer 1-0, 15, 20 minutos. É outro jogo, aí já cresce. Com o torcedor animado, com a exibição do Corinthians contra o Fluminense. Vou dizer, eu vejo por aí. Mas eu ainda sou de uma opinião que essas 3 competições, as 2 que o Corinthians, além do brasileiro, eu acho que o Corinthians, se pudesse largar uma e cuidar do Brasileirão, era mais importante. O Marco de Vargas, você sabe qual é a do Rivelino? Ele fala do brasileiro, foca lá, mas no discurso dele, ele deixa trair aquele otimismo que vai que de repente dá. Mas o jogo é jogado mesmo. É jogado, verdade. É um momento interessante para o Corinthians, né? Essa vitória sobre o Fluminense, por mais que o Fluminense tenha caído de produção, é ainda um dos times badalados do futebol brasileiro, é um time que tem um potencial muito grande de recuperar-se, inclusive. Essa vitória foi fundamental para o Corinthians, para uma retomada, um novo fôlego. O rival de hoje é complicado. O Galo só perdeu um jogo e foi para o Botafogo, líder do brasileiro, nas últimas 10 partidas. Então, é um rival que tem algumas dificuldades aqui ou ali, até por conta desse rodízio de elenco que faz o Codê, mas é um rival que tem uma vantagem para decidir
em Itaquera. Será que o Corinthians consegue essa retomada efetiva depois de uma grande vitória sobre o Fluminense? Esse é o ponto de ignição, quem sabe, para o Corinthians voltar a ter esperança aí de fazer alguma coisa melhor na temporada. Bom, quero dar uma boa noite aqui para o Gil Harvard, José Roberto Silva, Marconi Freires, Guilherme Scheffer, José Roberto Silva e todos os que estão acompanhando o Cartão Verde via YouTube. Eu diria para vocês que as escalações, tanto a do Corinthians quanto a do Atlético Mineiro, realmente merecem um olhar e vão surpreender muita gente. Mas eu vou aproveitar aqui a dupla que acabou de fazer a grande final da Europa League, pedir para a gente rodar aí os melhores momentos da partida, que teve direito à prorrogação, esticada ainda, eu diria. Muito. Acabou também. 44 anos, FIFA já há 10 anos, é um cara muito experiente, mas é um árbitro inglês um pouco distante dessa realidade de italianos e espanhóis, não conseguiu conduzir bem as questões de dentro de campo e especialmente as questões de fora de campo conduzidas pelo Mourinho. Você vê que não é uma exclusividade nossa. Agora, já que você citou o Mourinho, é inevitável também, talvez o torcedor do Palmeiras não goste da ponte que a gente vai fazer, mas se fala muito do Mourinho como inspiração do Abel Ferreira e hoje, acompanhando o Mourinho na beirada do campo, ficou claro realmente que a influência é grande, né? E ele ainda fez umas outras coisas que eu achei... Já comecei a achar estranho a palestra no meio do campo com todo mundo reunido, mas como o time está reunido ali para depois entrar na fila e pegar a medalha, agora não sei se vocês viram depois, porque ele também atropela, não vai com todo o time pegar a medalha. E agora há pouco também postaram no Twitter, acho que o Marco já viu, o Arnaldo não sei, mas ele vai depois com a medalha e oferece a medalha para o menino que está na torcida, a gente vai ver aí. Ele é marrento, hein? Tá aí, Mas muito, né? E não é uma atitude também, né? Não é uma atitude. Segundo lugar, ele deu para um torcedor que estava ali, chegou e ofereceu ao garoto. Ele foi pegar a medalha antes do time, não apareceu lá com o time para pegar a medalha. Ele não passou pelo corredor de jogadores lá do Sevilha também, ou seja, atitudes de Mourinho, Special One, que perde pela primeira vez uma decisão europeia. Porque o problema é tem de saber perder e ganhar, faz parte do jogo. Para alguém agora, vencer... Você tem que ter humildade também para receber, para tomar atitude. Você foi vice? Foi vice, eu vou tomar minha postura de vice-campeão. E tem outra coisa também, respeitar né? o rival. Lógico. Tem outra coisa também, né, Rivi Arnaldo? A própria fila de jogadores da Roma também depois, quando o cara pega a medalha, imediatamente, o cara tá sendo filmado, o cara sabe, imediatamente o cara pega e tira. Pô, custa ficar. Sabe quem 30 segundos. É exigir, é pedir demais, Arnaldo? Não, Vladir, desculpa, Arnaldo, mas será que não foi aquela palestrinha depois do jogo? Será que também, cada um pegar a medalha, ninguém põe, não, põe? Não, eles colocaram depois, isso não, isso eu acho que não. Não sei, porque eu acho que sem necessidade nenhuma, não né? Tem. Isso aí é um pouco de falta de respeito até o adversário. Agora, o aluno, que é Abel, eu acho que é pior que o Mourinho. Eu acho que tem a inspiração... Fala, tome coragem, fala, eu tiraria também. Fala, Arnaldo, pode falar. Não, jamais. Eu não tiraria. Eu não acho que o vice-campeonato é digno, não tem, acho que mesmo a reclamação da arbitragem, que é comum depois, né? Ele culpou, não, ele criticou a arbitragem, que é comum. Eu acho que o paralelo em relação ao Abel é a escola portuguesa, o tipo, o estilo, a centralização das atenções, a blindagem dos jogadores enquanto o técnico se indispõe e cria conflitos. É uma certa estratégia de comando. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é uma estratégia de comando, né? E ele, com anos de trabalho em todas as ligas e tal, ele sempre foi assim, essa marra, esse tal, quem Special One não sou eu que estou falando, nem o Riva, nem o Marco, é ele que fala dele mesmo. Então, o Cunha já explica tudo, né? Explica tudo. Agora, não se surpreenda se o Paris Saint-Germain contratar o Mourinho para a próxima temporada, porque já tentou de todos os estilos de treinador, que é um treinador que chega em final de liga internacional, de Liga Champions League, no caso, e talvez contrate o Mourinho por conta desse estilo também, dessa blindagem em relação a um técnico personalista. E ia fazer a trilha também, né? Porque veio do título da Conference. Por falar nisso, próxima quarta-feira será a vez da Conference League, Fiorentina e West Ham. E vem aí mais um final de semana esportivo dos bons aqui na Cultura, hein? No domingo, ainda de volta com o Grande Prêmio de Detroit. E no sábado, estão vendo aí jogo 3 das finais do NBB, 15 para as 3 da tarde, São Paulo e Franca, que estão em quadra neste momento, aliás. Quem vai ganhando, Ju?
São Paulo tomou a frente. Franca estava na frente agora há pouco. Bom, vamos fazer no jogo 2. O primeiro foi vencido pelo São Paulo fora de casa. Vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta. Só uma informação, desculpa te cortar, mas é que acabaram de me soprar. O Abel Ferreira acaba de ser expulso no Palmeiras e Fortaleza. Estão falando, né? Desculpa, não podia perder essa informação. Tem uma diferença, então. Não sei se foi falta de pulso do árbitro que se enrolou. O Mourinho ficou até o final. Vamos fazer um intervalo e a gente volta com as escalações de Corinthians e Atlético que estão pedindo análise, hein? Até já. Cartão Verde de volta, muita gente parabenizando vocês, Arnaldo e Marco, pela transmissão. Obrigado. Como o Vicenzo aqui. Eu gosto também do alcance. Aqui, Gustavo Lemos, do Recife, pedindo um abraço, falando que é torcedor do Timbu. Wagner Figueiredo, em Campo Grande. O Leonardo Santos, falando do pessoal de Arujá. Tá na área. Bom, vamos conferir então as escalações de Corinthians e Atlético Mineiro. Como disse o Arnaldo, começando pelo mandante, o Corinthians, a gente vai encher tela aí. Porque tem surpresa, não é a foto que a gente ia separar, é a escalação, tá? Mas a foto do Renato já indica que ele joga, mas tem mais surpresa. Depois eu vou te falar porque ele estava aquela foto postada daquele jeito lá, você vai ver depois que você acabar. Também vai ter alguma coisa em relação ao Hulk na sequência. Além da presença do Renato desde o início, importante, a primeira que ele volta começando, jogando depois da lesão, é a escalação com 3 zagueiros, né? O Fagner hoje como titular, mas o trio de zagueiros mantido. Pela primeira vez o Luxemburgo vai jogar assim. Bruno Mendes, Gil, Murilo. Fagner de um lado, Matheus Bidu do outro. O meio com Fausto Vera, Maicon e Renato. E o ataque com Roger Guedes e Yuri Alberto. Eu adoro esse time. Não sei se essa escalação, não sei se vai funcionar. Mas eu acho que só tem jogador bom nessa formação. Como você está com a bola, vamos rodar então e vamos colocar a do Atlético e já explico a razão da foto. Porque se eu fizesse a chamada da matéria, ia falar que era Hulk mais 10. Perdeu. Eu estava entendendo, Vladir, que pela repetição do time do Cudê no jogo com o Palmeiras, ele foi o mesmo time contra o Atlético Paranaense na Libertadores de Palmeiras, ele ia mexer, e mexeu pra caramba. Mexeu muito, né? Mexeu metade. Ele troca 5 jogadores que jogaram contra o Palmeiras, que são do time titulares, entre eles o Hulk, né? O Hulk começa no banco. Algumas mudanças assim arriscadas. O Patrick, que nós estamos vendo aqui, conhecido na foto, vai jogar de lateral esquerdo. Patrick de lateral esquerdo. E o trio de ataque é mantido com Pavon, Paulinho e o Vargas no lugar do Hulk. O meio de campo ele troca 2, né? Joga o Otávio e o Igor Gomes. Então, bastante alterado o time que jogou contra o Palmeiras. Ele está acreditando. Agora, o Riva falou que tinha que jogar mesmo o Renato Augusto desde o começo. Para mim, tem que jogar. Tem condição? Se ele está lá, tem condição? Joga. Cansou? Jogou um primeiro tempo, pode ajudar para o ponto. Aí pode mudar, aí o Vanderlei faz. Agora, não estranhei um jogador que estava vindo bem no Corinthians, o Adson, e sacaram horas que eu gosto desse garoto, hein? Curioso, né, Vila? Porque nesse ano do Corinthians todo irregular, o Watson, ele jogou bem com todos os técnicos. Mas chega lá, sai do time de repente. Ele vem jogando bem. Everton Ribeiro. Fala, Marco de Vargas, a sua interpretação das duas escalações te surpreendeu? Acho que o Codê, ele rodou muito o time para esse jogo decisivo. Rapaz. E aí ele pode dar uma sopa pro azar aí, porque é o Corinthians decidindo em casa. Tudo bem que a vantagem é considerável, mas quando se trata de um adversário como é o Corinthians, decidindo o jogo que pode levar um dos dois à fase seguinte em Itaquera, não sei não. Isso aí pode ser um risco muito grande. E eu tô com o Rivelino, ele falou aqui fora do ar a respeito do Hulk. Por que não começar com o Hulk, então? Se ele está à disposição no banco de reserva, jogador decisivo, começa e tira depois. Eu também fico com uma pulga atrás da orelha nessa escalação do Galo aí, não sei, ele tem a vantagem, é uma vantagem considerável, são dois grandes, mas é o Corinthians decidindo em casa. Muito obrigado, vou dar uma boa noite para vocês. O cartão verde ficou um pouquinho menor hoje em virtude da nossa decisão da Europa League, mas foi por um bom motivo, eu diria. Sem dúvida. Parabéns para vocês. Dos jogos que estão rolando agora, Palmeiras vai perdendo por 1-0 e o Santos também vai perdendo por 1-0. Para o Palmeiras não faz muita diferença, mas para o Santos faz toda. A gente se despede com imagens da grande decisão da Europa League, que a TV Cultura mostrou ao vivo e que fez do Sevilha ainda mais soberano no torneio, hein?
preparem-se que na quarta que vem a TV Cultura mostra a decisão da Conference League, Fiorentina e West Ham, direto de Praga, na República Tcheca, com essa voz de Marco de Vargas e os comentários do Arnaldo Ribeiro. Juiz da torcida brasileira, obrigado pela companhia.